A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um subsídio dos 4 Cs da Educação Cristã aqui do EBD em Foco. Nesse subsídio, eu vou falar do segundo C, que é o conhecimento das doutrinas. Então, nesse subsídio do segundo C, eu vejo qual é a doutrina mais evidente ali na lição, seja para falar e explorar um pouco mais essa doutrina. Então, nessa lição número 5, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado, fala o quê? De transformação, de mudança de vida, ou seja, a doutrina mais evidente nessa lição é a doutrina da regeneração. Então, eu quero explorar um pouco sobre a doutrina da regeneração, para que você, que é professor, possa aí crer mais, ou seja, crescer na vida espiritual, entendendo um pouco mais sobre regeneração e também levar esse conteúdo para os seus alunos domingo de manhã. Então, o que é regeneração? Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 1 Pedro. 1 Pedro fala assim, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, aqui está falando que Deus nos gerou de novo, ou seja, Ele nos regenerou. Algumas passagens colocam aqui regenerou. Como assim gerou de novo? Nós somos agora uma nova criatura. Vivíamos no mundo como ímpios, praticando todo tipo de pecado longe de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos regenerou. Então é importante nós entendermos a diferença aqui de regeneração, justificação, santificação e glorificação. São coisas diferentes. Na justificação, nós somos considerados justos diante de Deus. Ou seja, nós éramos pecadores condenados a ir para o inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos justificou por meio de Cristo. Como assim? Nossos pecados são lançados sobre Cristo e a vida de santidade de Cristo é imputada em nós e Deus olha para nós agora e não nos vê mais dignos de ir para o inferno, porque a dívida foi paga, o preço foi pago. Então, em um momento eu estava condenado, em outro momento eu não estou mais condenado. Eu deixei de ser condenado. Então, a justificação me liberta da condenação do pecado. Só que se a salvação se resumisse somente na justificação, não fazia muito sentido, não tem como. Eu simplesmente ia deixar de ser condenado, mas eu ia continuar vivendo uma vida antiga, uma vida de pecado. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós fomos regenerados, ou seja, a regeneração ela tem a ver com mudança de vida, não é mais com condenação. A condenação não existe mais por causa da justificação. A regeneração já está falando de transformação. Então, se nós olharmos aqui Efésios, vamos ver aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o morto ele não faz nada, ele não tem capacidade para agir, para levantar, para falar. Então você pode falar com o morto que ele não vai reagir a nada que você falar. Aí ele diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, ou seja, passado andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós éramos pecadores, vivíamos no pecado, praticando todo tipo de pecado longe de Deus, como todos os outros ímpios fazem por aí. Mas aí, versículo 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, eu estou em Efésios, viu? Efésios 2:5, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, nós fomos vivificados. Nós deixamos de ser mortos, deixamos de viver no pecado e passamos a viver uma nova vida. E isso é confirmado, Paulo confirma lá em Coríntios. Aqui, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quem está em Cristo é uma nova criatura, foi regenerado, nasceu de novo. Então a doutrina da regeneração é isso. Nós nascemos de novo. Nós deixamos de ser aquelas pessoas que viviam no pecado, pecando contra Deus o tempo todo, vivendo no pecado. O crente peca? Peca. Nós ainda temos aí, né, resquícios da natureza pecaminosa, ainda vivemos num corpo que, né, só leva para o mal, ou seja, só leva para o pecado. Mas nós não vivemos no pecado, é diferente quem vive na prática do pecado. O crente agora ele anda no Espírito, ele produz o fruto do Espírito Santo. Então a regeneração está ligada ao fruto do Espírito, porque é agora um novo comportamento. Obras da carne, fruto do Espírito. O que tem a ver obras da carne? Coisas ali, comportamento de quem não é regenerado. Fruto do Espírito é o comportamento de quem é regenerado. Ou seja, é uma nova criatura. Jacó foi regenerado. Abraão foi regenerado. Noé foi regenerado. Davi foi regenerado. Todos eles foram regenerados. Qual é o poder da regeneração? É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos regenerar. É o Espírito Santo que vai, né, fazer aí que nós nos tornemos uma nova criatura. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, né, e ele atua também hoje. Então, nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Deus nos regenerou, ele nos transformou numa nova criatura. Então, nós temos que viver agora como nova criatura. Nós temos que andar como nova criatura. Quando Jacó foi regenerado, ele passou a agir diferente, ele passou a andar diferente, a falar diferente. Então ele é um exemplo de um caráter transformado. Né? Por quê? Porque ele realmente mudou. A gente olha para a história de Jacó e vê que ele mudou o comportamento dele. Você mudou o seu comportamento? Os seus alunos na escola dominical estão mudando o comportamento? Tem que observar isso. Que essa aula possa ser uma aula que enfoque isso, mudança de comportamento, mudança de caráter, regeneração. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula.